Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Chegamos à terceira lição do mês de março aqui na nossa plataforma Discipular Kids. E o tema da lição hoje é Vencendo de Pé, que traz como memorizando o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A Bíblia diz que ao chegar na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por uma situação muito difícil. O rei Nabucodonosor, como nós conhecemos semana passada, era um rei poderoso, mas ele era meio maluquinho, hein? Nabucodonosor fez um decreto porque ele criou uma estátua de ouro para ser adorada. No decreto falava que todas as vezes que fosse tocada a trombeta, todas as pessoas deveriam se prostrar diante a sua estátua de ouro, enquanto todos os príncipes e poderosos da Babilônia estavam com medo do decreto do rei e se prostravam diante da estátua que ele construiu, Ananias, Misael e Azarias. E agora eles eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Aqueles jovens tiveram as suas identidades arrancadas, mas os ensinamentos que eles tiveram e quem eles são de verdade não foi arrancado nada. Então, eles não se prostraram diante do rei. Ao saber que eles não se prostraram diante da sua estátua, Nabucodonosor mandou chamar aqueles jovens e eles foram levados à presença do rei. E o rei perguntou: por que vocês não se prostraram diante da minha estátua? E eles disseram: rei, nós não iremos adorar outros deuses, nós não iremos nos prostrar diante de nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Nabucodonosor ficou furioso e disse que se eles não se prostrassem diante da sua estátua, ele iria mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eles responderam: nós não iremos nos prostrar diante da sua estátua. Então, Nabucodonosor ordenou que aqueles 3 jovens fossem jogados dentro da fornalha. Passando-se um tempo, Nabucodonosor, ao observar a fornalha, percebeu que dentro da fornalha não tinham apenas 3 homens, mas tinha um 4º homem. E ele ficou sem entender nada e perguntou: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? E por que eu estou vendo 4? E o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Ele ficou impactado com o que estava vendo. E diz a Bíblia que Nabucodonosor mandou tirar os 3 jovens da fornalha e nem cheirinho de fumaça tinha sobre eles. Sabe por quê? Porque era o Deus de Israel que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. O final dessa história é que esses 3 jovens foram honrados em toda a Babilônia e o Deus de Israel foi glorificado através da vida deles. Então, essa história nos ensina sobre a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante de uma fornalha eles não tiveram medo e não se prostraram diante de um Deus que não era o Deus que eles serviam. E é importante falar sobre isso com as crianças, mostrar para elas que Deus está conosco em toda a situação. Seja na fornalha, seja no vento, seja na água, Ele está sempre conosco. Ser fiel a Deus é ter a certeza de ser honrado por Ele, ser abençoado mais e mais por Ele. E que nós precisamos manter a nossa fidelidade nas situações mais difíceis. Sempre lembrando para as crianças que aqueles jovens foram tirados de suas casas, de suas famílias e levados para uma terra estranha. E mesmo assim, sob a ameaça de morte, eles não negaram o seu Deus. E é importante perguntar para as crianças se elas realmente têm confiança no Deus de Israel e como tem sido o seu testemunho por onde elas passam. Então, essa é a contação da história, sempre lembrando que além do livro 3D, tem o visual em PDF, em PowerPoint. Sempre falamos isso nas aulas porque sempre tem um assinante novo e é interessante atualizar essas informações. E agora vamos para o planejamento dessa aula. Bem, pessoal, os objetivos do plano de aula são
ensinar sobre a identidade cristã, ajudar as crianças a entenderem que são chamadas para serem diferentes do mundo, vivendo conforme os princípios de Deus, incentivar coragem e obediência a Deus, explicar que devemos permanecer firmes naquilo que agrada a Deus, mesmo quando enfrentamos pressões para desobedecer. Os materiais necessários, aquele padrão que você já conhece, como sugestão para a introdução da aula e o acolhimento das crianças, deixamos aqui o hino da Minha Vida é uma Viagem, não temos medo do fogo. E para a memorização do versículo, continuamos com ele, o dado da memorização. Você já imprimiu o seu dado? Imprima o seu dado. Use esse dado que é bem interessante. Para você aí que tem facilidade com EVA, você pode só fazer o dado de EVA, aquele EVA durinho, né? E colar as imagens no EVA e montar o dado de EVA e deixar ele mais durinho, mais resistente do que o papel, claro. Mas para quem não tem, use o dado impresso com papel. Terminou de usar, guarda e você vai usar por um bom tempo, ok? E deixamos também a nossa caixa, que é um recurso novo aqui da plataforma, para você fazer um momento de debate e reflexão. Lembra sempre de escrever as perguntas, fazer tipo um cartãozinho ou imprimir, colocar na caixa, deixar a caixa na mão das crianças, elas vão passando de mão em mão e quando você der pausa no hino, a criança que estiver com a caixa na mão vai pegar o cartãozinho, ler a pergunta e responder. E você, professor, vai intermediar, vai fazer aí uma ponte desse debate usando as reflexões que nós deixamos aqui no planejamento de aula para vocês. Agora vamos conhecer as atividades que nós preparamos para essa lição. Em seguida, a montagem da caixa da reflexão e a montagem do livro 3D dessa história. Vamos lá!
Muito bem, pessoal, por hoje é só. E eu quero convidar você que ainda não é assinante da plataforma, venha fazer parte da nossa família. O link para se tornar assinante está na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, que toda semana tem conteúdo gratuito aqui para vocês. Compartilhe essa aula com quem você quiser e até a próxima aula. Deus abençoe.